Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco das noções de topologia no espaço. Ela é bem parecida com a aula de topologia que a gente fez no plano, que eu vou deixar linkado tanto na descrição quanto um card que deve aparecer aí. Então, a ideia é o seguinte, nós temos uma região U, essa região U com a parte interior, tá? Vamos dizer que está cheia, e eu quero, vamos dizer, descrever essa região um pouco mais topologicamente. O que quer dizer? Nós temos nessa região o que a gente chama da parte interna de U e também a que a gente vai botar como a casquinha, que é uma superfície que, bom, por desenho, por projeção, a gente não consegue mais desenhar pontilhado. Então, normalmente eu desenho cheio, independente da situação. Ou eu tenho o costume de dizer, ou está em U, está em U ou não está em U. Eu costumo fazer uma escrita aqui dentro. Mas enfim, quando a gente pega um ponto no interior, tá lá dentro, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso, vamos dizer, do mesmo estilo do topologia do plano, eu posso dar uma volta completa em todo o redor, desse jeito em 3D, de modo que ainda esteja contido em U. Ou seja, eu vou ter que olhar pontos, uma esferinha, suficientemente pequeno com o interior, vamos dizer assim, de modo que esse conjunto está dentro de U ou não. Aqui na fronteira, né, esse ponto, a casquinha, não importa o tamanho do raio que a gente pegue. Vai ter pontos da bola que vai estar dentro de U e pontos da bola que está fora de U. Ou seja, essencialmente é bem parecida com a parte do plano, em que nós podemos quebrar em dois pedaços a parte do interior de um conjunto e a parte da fronteira, que nada mais é que interior e casca. Então, novamente, temos a mesma notação, a mesma escrita, só que agora eu costumo usar uma notação um pouquinho mais simplificada. Então, o que quer dizer isso? Se eu pegar um P, sei lá, fixado, x0, y0, z0 e um raio maior que zero, um BPR nada mais é que os pontos em R3, ou seja, isso aqui tem um trio ordenado, tal que a norma de Q menos P é menor que R. Essa aqui é a nossa bola de centro P e raio R. Então, vamos explicar essa notação aqui toda. A notação, então, vem mais na notação vetorial, tá? Mais relacionada à geometria analítica, em que, quando a gente quer fazer a norma de um vetor, então pegamos nosso espaço x, y, z, um ponto P, que eu vou denotar por x0, y0, z0, eu coloco o vetor, que está aqui dentro, e eu quero saber o tamanho desse vetor. O tamanho desse vetor, por definição, é a norma de P. Em coordenadas, ou seja, se eu tenho um ponto x0, y0, z0, é exatamente a norma de P, o tamanho desse segmento é raiz quadrada de x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais e ao quadrado, mais z0 ao quadrado. Se eu considerar um outro ponto Q, que eu vou denotar por x, y, z, e eu quiser trabalhar com a norma desse vetor aqui, dessa distância aqui, nível de geometria analítica, então o que nós temos? Então, dado que x, y, z, então a gente chama a norma de Q menos P, e a norma de Q menos P, por expressão, a gente coloca x menos x0, y menos y0 e z menos z0, é isso que equivale, a gente subtrai coordenada por coordenada e calculamos a norma como essa fórmula aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, temos essa fórmula e dizer que isso aqui é menor que... Isso aqui dizer que é menor que um raio R, por exemplo, quer dizer que é a esfera, tá? A bola mesmo, de centro x0, y0, z0 e raio R. É isso que quer dizer norma de Q menos P menor que R. Então, voltando. Então, nós temos isso aqui, e o interior de U nada mais é que os pontos em R3, tal que existe uma bola que esteja contida em U. É isso que a gente fez na definição anterior. Ou seja, só para lembrar, essa bolinha aqui totalmente contida em U, é um ponto de interior. No ponto da fronteira, é a mesma ideia, de novo, da aula de topologia no plano, que para qualquer bolinha que eu tomar tão pequena quanto eu queira, vai ter pontos que vai estar dentro de U e pontos que vai estar fora de U. Então, quer dizer isso, fronteira de U nada mais é que todos os pontos em R3, tal que para todo R maior que zero, a bola de centro P, ou seja, o R arbitrário, tão pequeno quanto eu queira. Tá? Esse aqui que é U para todo. Então, a bola de centro P e raio R interseção U é diferente de vazio,
E a bola de centro P e raio R complementar de U, deixa eu botar esse C aqui, só para dizer que é o complementar, ou seja, seria o R2 menos U, R3 menos U aqui. Tá? O complementar de U também tem que ser diferente de fazer, ou seja, dizer isso é dizer que tem pontos dentro e pontos fora dessa bola aqui. Bom, novamente, tudo isso, ó, tem um interior de U, fronteira de U, podemos decompor o U talvez com interior com fronteira, a fronteira pode estar em U ou não, pode estar em partes em U ou não. Os exemplos que eu vou escolher não vai ser tão complicado, mas só para a gente falar de uma definição, U é aberto se a fronteira de U interseção U é igual a vazio. Ou se preferir, todos os pontos que estão em U são pontos de interior. E U é fechado se a fronteira de U está contida em U. Novamente, parece topologia do plano. A casca toda está em U, fechado. A casca toda não está em U, é aberto. A casca toda não está em U, é aberto. Toda mesmo, não tem nenhum ponto na fronteira. Se parte da casca estiver em U e a outra parte não estiver, então o conjunto não é aberto nem fechado e assim sucessivamente. Então, o primeiro exemplo que eu gosto sempre de trabalhar também é a bola de centro P e raio R. A bola de centro P e raio R, ou seja, é a nossa bola, só que sem a casca, sem a parte final da casca, ou seja, isso aqui menor que R. Esse conjunto é aberto. A fronteira é exatamente a casquinha. Vamos fazer esse exemplo aqui só para o conjunto X, em que eu coloco isso aqui em notação centrada em 0, 0, 0. Então eu pego x igual a xyz, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 1. Então, quando a gente vê uma expressão dessa, figura. Bem, novamente, vamos continuar na nossa esfera, sem nenhum problema. E o que acontece é que a fronteira desse conjunto aqui é exatamente, deixa eu só escrever aqui, a fronteira de x é exatamente o conjunto, é a casquinha, x, y, z, tal que, pertencente a R3, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Essa aqui é a minha fronteira, exatamente a casquinha. O interior de x é exatamente os pontos x, y, z, ou melhor, x, y, z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor que 1. O interior de x união fronteira de x é exatamente o conjunto x. Então, esse conjunto a gente chama de fechado por definição. Ou seja, preferir x é igual a x ao fecho de x, o fecho de x, caso tem que botar uma definição que eu estava mais ou menos na outra aula, que é o x união fronteira de x, é tudo parecido. E o que eu gosto desse exemplo, olha, esse conjunto é fechado e não é aberto. Posso também, vamos dizer, complicar um pouquinho mais o exemplo e colocar um z maior ou igual a zero. Quando a gente coloca um z maior ou igual a zero, o que eu estou fazendo? Eu estou só pegando a parte positiva da esfera, ou seja, agora virou uma semi-esfera, em que a fronteira toda está, ou seja, a fronteira agora é essa casquinha aqui, então é igual a 1, né, ainda continua, com z maior ou igual a zero. Esse aqui eu não vou escrever não, tá? E aqui, exatamente esse pedaço de plano aqui, ó. Ou seja, z igual a zero com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Ou seja, é exatamente esse pedaço e mais uma casquinha. Vai ter um problema para escrever algebricamente, mas eu quero que visualize. Se eu colocar... então esse conjunto ainda continua fechado. Então repara, menor ou igual, maior ou igual, continua fechado. Se eu trocar por maior que zero, então olha o que está acontecendo. Essa parte toda, essa parte toda da fronteira está dentro de x, mas a tampa de baixo não. Ela está aberta. Se ela está aberta, o que acontece é que o conjunto x não seria nem aberto e nem fechado. E dá para ficar modificando, olha. Se eu colocar agora aqui menor que 1, o chato é que eu não posso ficar pontilhando, então eu tirei a casca também de cima. Então eu tirei a casca de cima e a casca aqui de baixo. Então, o que está acontecendo é que a fronteira de x
não intersecta x em nenhum momento. Eu tirei toda a casquinha. Então, se eu tirei toda a casquinha, esse conjunto agora seria aberto. Então, repara, só sinal menor ou maior, algebricamente, aberto. Se fosse menor ou igual, maior ou igual, fechado. Se acontecer essa mistura, essencialmente, não é aberto nem fechado. Claro, a gente tem que fazer o desenho, que eu posso fazer equações enganosas aqui, mas com boas equações, vamos dizer assim, a gente só pelo sinal sabe se é fechado, aberto e tudo que tem direito. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês.